Sejam todos bem-vindos e convido todos a fecharem os olhos, serenar o coração, pensar na presença do nosso irmão maior Jesus, nosso mestre de tanto amor, que veio até nós nos ensinar a amar, a respeitar, e ainda, por causa da nossa ignorância, nos afastamos desses ensinamentos. Mas entendemos, Senhor, que tudo tem o seu tempo. Sabemos que há irmãos ainda que continuam na cegueira da ambição, presos ao materialismo, que eles possam, Senhor, se livrar de todo esse egoísmo, colocando no coração a paz, a esperança, a fraternidade. Rogamos, Senhor, principalmente também pelos nossos governantes, homens também cheios de erros, mas que eles possam buscar no fundo da consciência, do coração, a paz, o reequilíbrio e memorizar sempre o seu ensinamento, amar uns aos outros como eu vos amei e ao próximo como a si mesmo, que eles não prejudiquem mais o irmão, aumentando o seu débito. Abençoa, Senhor, também o nosso país, todos os trabalhadores, sejam da área da saúde, educação, da segurança, que todos sempre possam exercer tudo com muito amor. E agradecemos também aos espíritos amigos por jamais desistirem de nós, por estes que prepararam esse ambiente essa manhã, que nós possamos usufruir o máximo e sairmos daqui bem melhores do que chegamos. Que assim seja. Bom dia! Esta manhã nós temos a Carol, veio trazer a irmã dela, Camila. Hoje nós temos a Camila, tá? E a Camila participa do Centro Espírita Maria de Nazaré em Rolândia. Seja bem-vinda, Camila. Bom dia a todos. Então, quando ela me convidou para fazer a palestra, eu estava escolhendo o tema e o tema escolhido foi a causa das aflições. E aí, quantos de nós, a gente já parou para pensar, né? A gente está assistindo uma TV ou algo que está acontecendo e vê todo o sofrimento que vem no mundo, tudo que está acontecendo, tantas doenças, e para e pensa, nossa, mas se Deus é tão bom, tão justo, por que está acontecendo tudo isso no mundo? Muitas vezes até o nosso sofrimento a gente fala, nossa, parece que tudo acontece comigo, tudo está vindo para mim, está difícil. Por que? Aí a gente questiona Deus. Nossa Deus, você é tão bom, está me deixando passar por tudo isso, tantas coisas acontecendo. E aí a gente para e começa a refletir na nossa vida, nos acontecimentos e tudo mais. E aí muitas vezes a gente buscando as respostas, tentando entender, a gente chegou a uma resposta, todos de nós já devem ter ouvido, né? Que diz assim, não, se você sofre aqui na terra, o paraíso está te esperando. Você pode ter certeza, muito sofrimento na terra, o paraíso vai ser aberto a você. E aí a gente parou para refletir, muitos acreditam nisso verdadeiramente. Mas já parou para pensar que esse paraíso tem preços diferentes, né? Muitos sofrem, muitos estão no bem bom, e todo mundo vai para o mesmo lugar, para o mesmo paraíso. Deus está sendo justo de novo. Mesmo que a resposta a gente ainda questiona Deus, né? E aí a gente para refletir e encontra então o Consolador prometido de Jesus, que é o Espiritismo. Nele a gente vai ter a verdadeira resposta das causas das aflições, de todo o sofrimento que a gente vê no mundo. É uma resposta certa e que nos faz compreender o sofrimento e as aflições que a gente vem passando. E aí, a hora que a gente chega então no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo,
No capítulo 5, vem bem-aventurados os aflitos. E nele está lá as causas das aflições, que ele divide em duas partes: as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E a partir de então a gente começa a entender e a buscar o nosso entendimento do nosso sofrimento, e não mais geral, mas a gente compreende o sofrimento em que a gente está inserido. E aí a gente passa a ver que Jesus foi claro e nos trouxe a resposta. E cabe a cada um de nós, dentro de si, compreender e fazer o diferente. Então ele explica que a gente tem as causas atuais, as causas anteriores às aflições. E aí então, nas causas atuais das aflições, o que seria? É o que a gente mais sofre. Hoje em dia, as causas atuais é o que causa mais sofrimento às pessoas. É aquilo que a gente vem passando nessa mesma encarnação e vem sendo provado e testado nessa mesma encarnação. Ou seja, os atos que eu estou tendo hoje já estão refletindo na minha existência hoje. São causas que estão me afligindo e estão chegando até mim por atos que eu cometo nessa mesma encarnação. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo está me gerando um sofrimento aqui mesmo. Eu não preciso esperar para pagar ele. O exemplo que a gente vê são doenças que são causadas por álcool, por tabagismo, por excessos de todos os tipos, inclusive de alimentação. Quantos de nós não sofrem alguma dor, algum incômodo por tudo em excesso, né? Um exemplo que eu achei bacana, ela fala assim: pensa bem, você tem ali um bolo, você fez um bolo maravilhoso. Aí você olha e fala assim: gostoso, né? Vou lá e como o bolo inteiro. Porque tava bom, né? Tava gostoso. E aí aquilo me faz mal. E eu paro para pensar: nossa, tô com o meu estômago não tá bom. Não foi bom aquele óleo, me deu dor de estômago. Às vezes pode ser o bolo, não é meu estômago, é o bolo. O bolo não estava bom, não foi feito direito. E a gente não para pensar que foi um excesso. Isso causou o nosso sofrimento. Eu me excedi ao comer o bolo inteiro. Se eu tivesse comido só um pedaço, ia me causar dor? Ia me trazer um sofrimento? Não. E é aí que a gente tem que refletir. Todos os nossos atos, a nossa impaciência é a maior causa do nosso sofrimento atual, se a gente parar para pensar. A nossa imprudência, o nosso orgulho, nossa vaidade. Esses são os nossos defeitos que nos trazem as aflições atuais pelas quais a gente vem passando. É algo que eu estou fazendo aqui, que eu sei bem que eu teria que mudar, mas que eu muitas vezes deixo passar e me traz um sofrimento. A imprudência, eu estava assistindo uma palestra, estudando, ele traz um exemplo bem claro sobre isso. Aí, muitas vezes a gente vê um acidente e fala assim: ah, mas é porque tinha que acontecer, nada é por acaso. Mas a gente já parou para analisar que muitas vezes aquele carro estava na estrada, daí uma imprudência dele, uma impaciência dele que causou o acidente. Ele saiu para ultrapassar no momento errado, na hora errada, porque ele não estava com paciência, sendo que essa seria a prova dele. E ele causou um acidente para ele e para outras pessoas. Ele está pagando por algo que ele fez no passado ou por uma atitude que ele teve agora? Esse é o momento de pensar. Aí ele questiona a Deus, e nossa, mas era para ser dessa forma? Muitas vezes não, mas a gente buscou esse sofrimento. Então a gente para e pensa, e reflete: o que eu estou fazendo? E aí ele explica então aquelas aflições que a gente não consegue explicar. Tem sofrimentos que a gente não consegue explicar nessa existência. Quando a gente vê uma criança que já nasce sofrendo, uma criança que já nasceu com certas doenças, que vai ser internada, que vai passar por inúmeros procedimentos, tem explicação nessa vida sendo que ela acabou de nascer? Não tem. Então esse sofrimento, essa aflição que ela está pagando hoje, é por motivos anteriores. E também não quer dizer que esse motivo seja de uma encarnação passada somente. Pode ser que seja de 3, 4 milhões de anos atrás que ela está pagando agora. Porque o que acontece? Todos nós, ao encarnarmos, a gente faz o nosso planejamento. E o nosso planejamento ele é muito simples, ele é muito claro. A gente tem que ser melhor ao desencarnar do que quando aqui a gente nasceu. Esse é o nosso objetivo na Terra. A gente vai vir para a Terra para ser melhor. Então a gente passou
e pediu, estamos lá no plano espiritual, fazendo o nosso planejamento, a gente solicita os nossos débitos que a gente quer pagar. E aí a gente está lá, não, eu quero tudo, né? Vamos nessa encarnação, estou preparado, eu quero tudo. Porque a gente se prepara para nascer. E aí a hora que chega aqui, no primeiro sofrimento que veio, o anterior, que é aquele mais pesado, a gente já vai para o quarto, ajoelha e fala, Deus, está difícil, vamos diminuir aí, eu lá em cima eu me programei errado. Não está dando para passar aqui, porque a gente sofre, e aí a gente percebe que não é fácil, por mais que a gente se planejou, as aflições que vêm não são fáceis. E aí no Consolador Prometido, Cristo, ele dá o nosso maior exemplo. E ele nos mostra que ele não nos deixa sós. E a dor existe para fazer a gente evoluir, para acontecer o nosso progresso espiritual. E a partir do momento que vem essas causas das aflições anteriores, que é aquele sofrimento mais pesado que o ser humano possa aguentar, que é a perda de alguém que a gente ama, é um revés que a gente não causou na nossa vida, mas que aconteceu. A gente passa por esse sofrimento numa dificuldade extrema. E como é que a gente recebe o consolo? Vamos supor que uma mãe acabou de perder um filho, uma criança. Você vai chegar para ela e vai falar assim, não, mas o Espiritismo tem a resposta. Ele está pagando um débito. Pensa que ele está pagando um débito, que ele resolveu o problema dele. Ela vai compreender isso? Ou ela vai ainda estar questionando a Deus, sofrendo e passando por todas as provações? O que cabe a cada um de nós, assim como Jesus nos fez, é consolar. É ir lá, é dar um abraço, é mostrar para ela que aquilo vai passar. Assim como Jesus nos ensinou. Então todas as dores que a gente sofrer, Jesus, Deus, Ele vai estar ao nosso lado. Ele vai nos auxiliar a passar. Mas a gente tem que ter a verdadeira fé. Não é só acreditar no Espiritismo, eu li aqui, ele vai me ajudar e tudo bem. E a hora que chega a dor, chega a provação, eu me desespero. Eu não sei passar, eu estou questionando tudo que acontece, tudo está errado para mim no meu ponto de vista, e eu não me apego a essa fé, a essa religiosidade. Muitas vezes o sofrimento que a gente tem, que a gente está passando, é que nos afasta de toda a religião, de todo o caminho certo, porque a gente passa a questionar a Deus se isso realmente era necessário para mim. E não, a gente não compreende que foi eu que pedi, isso veio para a minha aprovação, e eu estou passando com resignação para superar essa dificuldade que eu adquiri no passado. E a gente compreendendo isso, a gente passa a ver a sutileza de Jesus quando ele diz que a gente nunca está só. Porque quando a gente está no sofrimento, quando a gente está nessa aflição anterior, que é um sofrimento muito forte para cada um de nós, imagine perder um ente que a gente ama, que a gente conviveu. Você está sofrendo, você está com uma dor ali que você não compreende o porquê. Mesmo sendo espírita, a gente muitas vezes é apegado ao lado material, ao querer ter a presença da pessoa. Imagina você perdeu sua mãe, você queria ter ela ali, queria conversar e tudo mais. Só que daí a gente tem que entender que, neste momento, aquilo que aconteceu, em nenhum momento Jesus nos deixou sozinhos. A gente tem todo o plano espiritual ao nosso lado, tem todo o conhecimento da doutrina espírita e tem a ajuda de todos os espíritos que nos amam. Se a gente parar para entender, se colocar no momento de querer aprender, de querer passar pelo sofrimento, a gente vai ter a sutileza de sentir aquele que nos ama, aqueles que estão ao nosso lado verdadeiramente. Muitas vezes a gente tem uma intuição, muitas vezes a gente sente que o nosso coração está bem, está aquecido. Por quê? Em primeiro momento a gente tem que sempre pensar no Cristo, porque a gente vai ter Ele do nosso lado. A gente pensar, rezar, se conectar com Ele, a gente vai receber a ajuda dele verdadeiramente. Em segundo momento, a gente tem a sutileza de crer que os espíritos bons, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, os familiares que nos amam, que estão à procura da nossa melhora, vão estar do nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando a passar por esse sofrimento. Então, em nenhum momento a gente passa por essa dor sozinho. Mas muitas vezes a gente não observa tudo o que nos acontece.
A dor é superior a todos os ensinamentos que a gente tem, tudo que a gente já aprendeu. Mas cabe a cada um de nós parar e refletir. O Cristo veio e nos deu o exemplo de tudo o que acontece, de tudo, Ele nos exemplificou a forma como devemos tratar, Ele nos deu um roteiro. Estudando para essas causas das aflições, a gente vê que no livro dos Espíritos teve uma pergunta, que é a primeira pergunta que abre o capítulo das leis morais, que ele fala sobre as leis naturais. O que são as leis naturais? Que elas são as leis divinas. E se cada ser humano seguir essas leis, ele será feliz. Ou seja, ali está o nosso roteiro para passar pela vida terrível. Ele nos traz ali então a forma como eu devo agir na minha vida aqui encarnado. E aí então Kardec ainda questiona, né? E aonde então está essa lei de Deus? Na consciência de cada um de nós. Ou seja, todos nós sabemos dentro de nós o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente faz a coisa e automaticamente aquilo vem na nossa cabeça: poxa, fiz a coisa errada. Por quê? Porque a gente tem a consciência das leis de Deus. Todos os nossos atos, a gente já sabe ali o que a gente causou. E aí que tá. O que a gente tem que fazer? Seguir o roteiro do Mestre. Um exemplo bacana para a gente conseguir visualizar isso é, vamos supor que a gente está viajando, a gente está numa estrada, tem um limite de velocidade. Então a legislação está ali para a gente tem que seguir aquilo. Ah, então é 80 por hora, eu estou na estrada. Aí eu penso assim, mas não tem ninguém vendo, está livre, eu vou correr um pouquinho mais, vou correr um pouquinho de pressa, a gente sempre está com pressa, e a gente vai. Só que tinha um radar escondido, e a gente não viu, e a gente levou uma multa. Aí passa um tempo, a gente chega em casa e vê o papel da multa. A gente olha e fala: nossa, não fui eu, não passei ali, não lembro, não fui eu, não fiz nada disso. E aí a gente olha e fala assim, olha o dia, a data, né? Vem a foto do carro ali, né? Bonito, e fala assim: não, fui eu. Mostra, foi aquele dia que eu estava com um pouquinho de pressa, fui eu que relevei essa multa mesmo. Poxa, e agora? Aí a gente tem que pagar. Aí a gente vai ter a pontuação na carteira, a gente vai ter que pagar a multa, e a gente vai ter que conviver com aquele erro, mas a gente pagou ele. E isso acontece na nossa vida. O nosso perispírito, ele grava tudo o que a gente faz aqui. Então todos os nossos atos ficam marcados. Aí a gente chega no plano espiritual, né? Vai ver, olha, o que você fez na sua vida, por que você sofreu, por que você está com esses débitos, e começa a passar. Aí você olha e fala assim: meu Deus, que vergonha, eu fiz isso. Não fui eu. Aí mostra lá: ixi, fui eu que fiz isso, e agora, né? Aí o que acontece? A gente vai ter que reencarnar e passar pelas provações. Só que esse reencarnar no plano espiritual vai muito tempo. A gente vai ter o tempo de aprender, de conviver com aquilo, a gente vai se capacitar para passar por esses erros, porque não é fácil. Em nenhum momento Jesus, em toda a sua existência, falou que seria fácil. Não. Ele falou que as dores e as aflições viriam para a gente se tornar pessoas melhores. Que esse é o nosso intuito aqui na Terra, sermos melhores a cada dia. Ele vem, ele traz um exemplo vivo do que a gente deve fazer, de como a gente deve se portar, o que cabe a cada um de nós fazer. Ele trouxe. Deixou então aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Se a gente buscar esse conhecimento, as nossas dores virão, porque em nenhum momento ele falou que a gente não vai passar pelo sofrimento, mas vai ser mais fácil superá-los. Se a gente tiver a presença dele, o conhecimento e buscar ser melhor, será mais fácil passar pela dor, porque a dor é o que vai nos elevar espiritualmente. É por ela e pelas provações que a gente vai se tornar pessoas melhores. Então a gente tem que parar para refletir. Quando a gente busca esse conhecimento, a gente faz uma reforma íntima. E a gente passa então a querer saber o que a gente tem feito da nossa vida e como que eu posso melhorar ela. Isso é a reforma íntima, cada um de nós olhando para dentro. E aí a gente para e pensa: quantos por cento desse sofrimento que eu tenho hoje é causado pelo meu caráter, é causado pelas minhas más atitudes, é causado por aquilo que eu estou fazendo e não estou nem percebendo?
E aí é que tá. A gente tem que colocar ali na balança e ver quais atitudes que eu tenho que está me causando esse sofrimento, como eu posso melhorar ela e buscar isso na nossa vida, e buscar esse conhecimento. Muitos de nós reflete, tenta, aí vem a prova, a gente reprova, mas não é para a gente desistir. É nesse refazer várias vezes que a gente entende o certo, porque não vai ser fácil. E aí ele segue dando exemplos. Ele tem um trecho do livro que chama Religião dos Espíritos, onde Emmanuel examina a própria aflição. E ele traz alguns tipos de aflição que a gente vê hoje em dia na gente mesmo, a gente para para pensar e não se dá conta. E alguns trechinhos só para a mensagem que ele passou, ele fala assim: a aflição do egoísmo chama-se egolatria. E aí a gente para pensar, todo egoísta ele sofre, mas por que ele sofre? Porque ele não consegue ser feliz ali sozinho. Você imagina a pessoa foi levada para uma ilha deserta para morar sozinha, ela não vai ser feliz lá, por quê? Porque qualquer conquista que ela tiver, ela não vai ter ninguém para ela contar, ela não vai conseguir ser feliz com ela mesma ali sozinha, ou seja, ela vai sofrer por essa aflição. Aí ele fala, a aflição da agressividade chama-se cólera. E isso só faz mal para ela mesma. A partir do momento em que ela está agressiva, que ela está raivosa, quem é que mais sofre? Isso espelha aonde? Na própria pessoa. A aflição do crime chama-se remorso. Ou seja, na nossa consciência a gente sabe que aquilo é errado, a gente pratica o ato e a gente sofre por ele, porque a gente vai ficar com remorso daquilo que aconteceu. A aflição da inveja chama-se despeito. Todo invejoso sofre, porque ele não consegue ser feliz com aquilo que ele tem e nem progredir naquilo que ele já conquistou. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Ou seja, toda pessoa indisciplinada, ela não vai conseguir ser feliz. Porque ela não sabe onde ela deixou uma coisa, um objeto, a chave do carro, ela perdeu o horário, ela não cumpre compromisso. E aquilo vai causando mal a ela, e ela vai tendo problemas com aquilo. Ou seja, são aflições que ela vai passar por esse defeito. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da indiferença chama-se desânimo. Ou seja, não importa aquilo que eu faço, nada para mim está bom, eu vou ficar abatido, eu não vou buscar ser melhor, eu não vou buscar me corrigir. A aflição do ciúme chama-se desespero. Quantos de nós já vimos pessoas que se matam por não aguentar ficar nessa vida, ou por ciúmes de alguém, ou mata a pessoa por alguém? Essa aflição, ele veio de agora ou ele está causando nessa mesma vida? Isso está fazendo mal para a pessoa, ela está acarretando débitos e débitos por algo que ela veio corrigir e não está conseguindo. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A pessoa ela perde a medida. Quanto mais impaciente ela é, mais ela não vai conseguir ver as coisas, fazer as coisas. Ela fica impaciente, ela não consegue assistir uma palestra, ela não consegue dar início e fim a algo que ela começou. E isso traz a ela um sofrimento, porque ela busca ser melhor, mas ela desiste no caminho, ela não consegue, daí ela já acha que tudo está errado, e assim sucessivamente. A aflição da sovinice chama-se miséria. Todo bom sofre, né? Porque ele se restringe, ele restringe a todos que estão à volta dele bens materiais. E isso causa a ele um sofrimento que ele vai ter que pagar por muito tempo, né? E aí então, Emmanuel mesmo fala que na maior parte todos os nossos sofrimentos têm a ver com a nossa vida atual e estão ligados ao nosso caráter. Ou seja, cada um de nós temos as nossas aflições ligadas a essa vida e as atitudes que estamos tendo na vida presente. Então, cabe a cada um de nós parar e refletir. O próprio Emmanuel tem uma frase que diz, né? Pelas suas tendências, vós sabes por que sofres. Ou seja, cada um de nós tem a consciência daquilo que está nos fazendo sofrer. Emmanuel ele traz para a gente parar e refletir. Se eu vim aqui hoje com ciúmes, é uma tendência que eu tenho que corrigir.
Se eu sou nessa encarnação egoísta, é algo que eu vim aprender a passar e devo corrigir. Então a gente tem que começar a colocar na balança todos os nossos sofrimentos. É algo que é vindo anteriormente, que eu não vou conseguir ter explicação aqui para corrigir, ou é algo que eu estou causando a mim mesmo? E aí que tá. E é difícil isso, não é fácil, porque a gente tem que aprender a ver os nossos próprios erros. E muitas vezes, a minha mãe, a gente escuta dos mais gente fala assim: tudo que você vê de defeito no próximo é algo que você não gosta em você. E se você parar para analisar, é a mais pura verdade. Tudo que te incomoda no outro é algo que você tem. É o defeito que você tem e não acredita nele. E aí, né? Aí fica chato, né? Você fala assim: eu estou tentando, e os defeitos ficam sempre olhando e falando assim: nossa, mas aquela pessoa ali, olha, não tem paciência, eu falo uma coisa, ela já está brava, ela já briga e tudo mais. E você, como que você está sendo no seu dia a dia? E aí fica a reflexão. O que Jesus quis nos dizer? O que Jesus trouxe quando Ele trouxe no livro Bem-aventurados aflitos? Que as aflições sempre vão existir. As aflições no mundo terrestre sempre vão existir, porque ela é a nossa prova que nos conduz à elevação moral. Ou seja, a aflição está aqui, eu vou ter que passar por ela. Mas como eu vou passar? É aí que está a chave, é aí que está o Espiritismo, é aí que está todo o amor do Cristo. Eu posso passar de uma maneira leve, com o auxílio dele, ou eu posso passar ela empurrando com a barriga para eu ter que passar lá na frente. Eu posso deixar ela de lado nessa existência, mas que vai me ser cobrada numa outra, ou eu posso simplesmente acreditar que só existe essa vida, só se vive uma vez e abandonar todas as crenças que eu tenho. Se eu estou sofrendo, eu vou continuar sofrendo e ponto, acabou, morreu, acabou. E o que acontece hoje em dia? Quantas e quantas pessoas a gente tem visto que sofre, que desiste de tudo, que abandona tudo, e a gente para e pensa: ela não conhece esse lado espiritual de que ela vai ter que ir lá na frente passar por isso novamente. Então o que é melhor? A gente se esforçar nessa encarnação, que a gente tecnicamente já se preparou, já tentou, veio com o auxílio dos espíritos, daqueles que encarnaram com a gente para nos auxiliar. Quantas e quantas vezes a gente vê que tem uma pessoa ali do nosso lado para nos auxiliar, que parece que ela foi colocada por Deus ali para nos dar uma palavra de amor, de alívio, de esperança, para fazer a gente conseguir superar esses obstáculos. E aí que está. Quando Jesus então traz a reencarnação, Ele abre os nossos olhos. Tem coisas que a gente não entende, que ficaram perdidas, e que se a gente não acreditasse nessa reencarnação, nessas vidas que estão interligadas entre si, a do passado, a do presente e a que a gente vai ter no futuro, como que a gente seria? A gente ia fazer o quê, né? A gente ia acreditar que que Deus é misericordioso e bom? Ou a gente ia viver perdido, vamos dizer assim, né? Acreditando que teria uma injustiça no mundo? Por que tem gente que tem tanto dinheiro? Por que tem aqueles que não sofrem, que a gente vê que a vida é uma maravilha? Então, todas as respostas que a gente procura são no Evangelho do Cristo. Tudo aquilo que a gente tem dúvida, a gente pode abrir e procurar. O capítulo 5 traz todos os nossos sofrimentos. Então, ser melhor ainda, para que um dia chegue e eu não precise reencarnar. É aí que está. É isso que a gente tem que parar e entender quando a gente busca as causas das nossas aflições. Não é questionar a Deus o porquê disso, mas sim aprender a passar com resignação. Se ela veio, é algo que eu fiz e eu compreendo, então eu vou me corrigir para não voltar mais com esse problema. E aí a gente interrompe ali o ciclo que a gente vem vivendo anos e anos e anos. Então essas causas das aflições nos faz pensar todos os dias naquilo em que eu estou fazendo de certo e errado e buscar a minha reforma íntima. Então a mensagem que eu tinha para a manhã de hoje era essa, para a gente parar, para a gente refletir naquilo que a gente vem fazendo no nosso dia a dia e compreender que Deus é justo e bom. E tudo o que me acontece, sou eu mesmo que procuro.
Bom dia a todos, muito bom domingo para todos nós. Assim seja. Camila, obrigada pela reflexão. Eu estava aqui pensando. Acho que o Eurípides estaria puxando a sua orelha, viu? Eu acho que você... não sei não. A Camila citou algo que o Eurípides gostava muito, o capítulo 5 e o capítulo 6. A gente sempre brincava, né? Que o 6 completa o 5, né? E trouxe de uma forma tão suave, sempre mostrando o Evangelho do Cristo. Muito obrigada, Camila, que nós possamos sempre lembrar do Evangelho no momento nossos de tribulações, né? Porque as tribulações estão aí o tempo todo para nos atingir, né? E muitas vezes a gente se encolhe, se afasta, achando que a gente está sozinho. E o Evangelho está ali, sempre nos mostrando que a gente está muito mais sendo segurados, carregados do que a gente imagina. Obrigada, Camila, mais uma vez. E convido os trabalhadores para a sala de passe. E a todos, agradecer a Camila pela mensagem. Muito boa, viu, Camila? Continue sempre assim, nos trazendo mais informação. E é o que nós todos precisamos. Então vamos levar o nosso pensamento, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade unida, que possa sempre estar nos inspirando nossos pensamentos, nossos entendimentos, para a nossa caminhada evolutiva, que nós possamos, através de tantas mensagens que nos chegam até nós, que nós possamos colocar em prática e levar sempre com confiança o Divino Mestre Jesus, que com certeza Ele sempre está ao nosso lado, nos ajudando e nos fortalecendo, e agradecer pela oportunidade e mais esse aprendizado. Que a Tua paz, o Teu amor nos envolva todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz.